E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, vamos falar sobre a prova da FAUEL hoje, que aconteceu no concurso de Maringá. Então, se você vai fazer uma prova da FAUEL em breve, se você vai fazer algum concurso público de língua portuguesa, vai realizar alguma prova, é importante que você assista esse vídeo para perceber como é que se estruturam as questões dessa banca e também de possíveis outras bancas para quem vai fazer, por exemplo, a Prefeitura de Londrina, né? Em breve a gente vai falar um pouco mais sobre a Fundatec. Então, fica atento se você fez a prova de Maringá e está pensando em fazer, por exemplo, a prova de Londrina. É interessante acompanhar-nos para que você possa ficar atento a tudo que vai acontecer aqui. Vamos lá então, para a gente primeiramente entender essa avaliação, a gente teve provas diferentes, a gente teve níveis diferentes, nível fundamental, nível médio, nível superior, e mesmo dentro dos níveis superior e médio, a gente teve textos e avaliações diferentes de língua portuguesa, certo? A gente escolheu essa avaliação aqui, que é a do texto em que ele fala sobre a SPSEX. Uma coisa, né, eu sei que tem algumas pessoas que elas estão atentas mais aos gabaritos e qual vai ser qual a sequência das letras, então eu sugiro que pule para o final do vídeo, ou vá acelerando aí para você poder fazer, porque a gente vai fazer uma explicação e uma análise da prova. Então, se você quer continuar estudando língua portuguesa, se você quer aprender língua portuguesa para poder ser aprovado num concurso e que um deles tenha sido seu primeiro, né, você vai fazer agora um processo de desenvolvimento do estudo da língua portuguesa, é importante você corrigir e perceber onde é que está havendo confusão, porque quando você erra e você acha que você acertou, é porque houve alguma confusão em relação àquilo que foi solicitado dentro da avaliação e foi solicitado pela banca, que isso é muito importante a gente avaliar qual é a banca e o que ela pede dentro da prova. Aí a gente vai ver diferenças entre a FAUEL, entre a Fundatec, entre a COPS, entre qualquer outra FUVEST, ou SEBRASP, ou qualquer outra banca, seja de âmbito nacional ou âmbito regional, certo? Inclusive do CNU, que é o Concurso Nacional Unificado, que deve orientar as avaliações de concurso para um outro patamar daqui para frente. Então estejam sempre atentos. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai ver o texto, dá uma olhadinha na prova, né? Você pega a prova, você não fica lá, já vai direto nas questões. Você percebeu que tem um texto? É porque essa avaliação será sobre o texto. Então, a primeira coisa é eu perceber sobre que vai ser cobrado desse texto. As duas primeiras questões, eu percebo que são sobre os textos, né? Sobre o texto, perdão. E depois eu percebo que já tem uma pergunta sobre o como aqui, né? O sentido que expressa, exemplificação, conclusão e assim por diante. Opa, passei demais. Do outro lado, questões mais gramaticais, que a gente tem voz passiva, e essa aqui eu já tenho uma relação de adjunta adverbial, sujeito, composto, que ele questiona o uso de vírgulas. Muito bem, já por dentro do que a prova vai tratar, temos o texto, e aí a primeira coisa que a gente vai olhar a partir do texto. Aliás, queria agradecer todas as pessoas que assistiram às aulas aqui para se preparar para o FAUEL, espero que tenham servido de bom grado para vocês, para que vocês possam aprimorar a língua portuguesa de vocês. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu olho no texto é de onde foi tirado esse texto. E se você parou e olhou isso, você já percebeu que tem uma informação muito importante aqui, que é o título do texto, certo? E isso aqui é relevante, inclusive, para responder as questões. O segundo lançamento do mega foguete da SpaceX termina com uma explosão. O que acontecerá agora? Então, é isso que ele está perguntando aqui. Esse é o título do texto, que não está. Percebam que não, ele não está aqui. Vamos fazer a leitura porque ela é relevantíssima. Eu sei que pode ser mais cansativo, o vídeo, tudo, mas a gente vai parar e vai orientar. Em uma labareda de chamas e fumaça, a SpaceX lançou o maior foguete já construído e enviou a nave Starship para o espaço. Starship, uma nave. Mas depois o veículo acabou destruído. Embora a missão completa não tenha sido concluída, a missão completa não foi concluída. O lançamento representa um passo importante para o foguete.
que a NASA planeja usar para pousar astronautas na Lua. Às 7h03, horário local em Boca Chica, no estado norte-americano do Texas, o enorme propulsor chamado Super Heavy decolou e se separou com sucesso da espaçonave do estágio superior. Em seguida, o propulsor explodiu ao cair de volta na Terra, em vez de cair no Golfo México, como previsto. Então, houve um erro. O estágio superior da Starship parecia estar a caminho, em segurança, de um voo ao redor da Terra, em direção ao leste para circundar o planeta e depois cair no Oceano Pacífico, próximo ao Havaí. Mas, minutos depois, a comunicação com a Starship foi perdida, enquanto a nave subia para o espaço, atingindo 480 mil pés, e pouco antes da SpaceX planejar o desligamento dos motores, o sistema automatizado de terminação de voo foi acionado e destruiu a Starship sobre o Golfo do México. Parabéns às equipes que fizeram progressos no teste de voo de hoje, disse o administrador da NASA, Bill Nelson, no X, antigo Twitter, após o lançamento. Então, temos uma parte do texto aqui, né, de apresentação sobre o que foi feito e quais os nomes das naves e das partes da nave, o que aconteceu com elas, o que era planejado e o que não tinha sido planejado. O que é mais importante aqui para a gente é que tipo de texto que é esse. Esse tipo de texto é uma notícia. E esse primeiro parágrafo, ele vem para a gente para sintetizar a ideia que está sendo tratada no texto, certo? E aí, a gente tem o título do texto, que é aquela parte que está lá embaixo na descrição. Vamos seguir a leitura. Os lançamentos experimentais da SpaceX geralmente apresentam explosões e contratempos que fazem as pessoas se perguntarem se o voo de teste falhou. Esse lançamento atingiu seus objetivos principais, como atestaram os aplausos da equipe da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, durante o lançamento desta manhã. Para que o lançamento de um foguete experimental seja considerado um sucesso, ele deve ter um desempenho melhor do que o teste anterior. E durante o primeiro voo de teste, o foguete ficou fora de controle depois da Starship não conseguiu se separar e em seguida se autodestruiu no ar. Preste atenção nas informações desses dois parágrafos. No voo de hoje, a SpaceX fez uma alteração na forma como ocorre a separação crítica da espaçonave superior. O estágio superior disparou seus motores segundos antes de as seções de foguete se separarem, um método chamado de separação de estágio quente, e notavelmente funcionou em sua primeira tentativa no mundo real. Então, quer dizer, o primeiro voo teste, o foguete ficou fora de controle, depois a Starship não conseguiu se separar, Starship não se separou e se autodestruiu. E aqui funcionou. Após essa parte importante do voo, as coisas começaram a desandar. O booster explodiu na descida em vez de disparar seus motores novamente para dar meia volta e pousar no Golfo. Então, quer dizer, o que ele está falando? Até aqui deu certo. Daqui para frente começou a dar errado. Né, ó. A parte importante do voo, as coisas começaram a desandar. E o estágio superior se destruiu automaticamente devido a um problema durante o voo. É difícil acreditar que um programa de voo espacial humano dependeria de explosão repetida de foguetes e naves espaciais. Também é difícil imaginar que os órgãos reguladores estaduais e federais permitiriam isso. Mas essa é a história da SpaceX. Vocês percebem aqui que o que eu fiz? Eu comecei a grifar determinadas palavras que dizem respeito a algo que está no título do texto. O segundo lançamento. O segundo lançamento, ele presume um primeiro lançamento. Então, a gente tem uma relação de evolução do primeiro para o segundo. E de uma parte muito relevante que aconteceu. Dessa vez, a primeira vez, ela explodiu ao descolar. E na segunda vez, ela descolou e deu certo uma coisa, esse descolamento, que é uma das principais partes. Como ele colocou aqui em um dos parágrafos, que inclusive é um trecho que vai ser usado numa das questões, por isso que eu não vou voltar. Olha lá. Questão número 1. Considerando as informações do texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.
A principal falha do primeiro lançamento da SpaceX foi corrigida no segundo. Então, olha aqui. Após essa parte importante do voo, qual parte importante do voo? O estágio superior disparou seus motores segundos antes de as seções de foguete se separarem. Então ele conseguiu uma coisa, notavelmente ele conseguiu isso, certo? Muito bem, eu sei que está meio pequeno aí, mas vamos continuar aqui. Então, a principal falha do primeiro lançamento da SpaceX foi corrigida no segundo. Essa parte importante. Qual parte importante? Essa separação. Isso é uma das principais correções. 2. Todas as missões da SpaceX falham integralmente. Falham integralmente? Não falham integralmente. Por quê? Essas falhas que aconteceram depois aqui, ele colocou assim, após essa parte importante, as coisas começaram a desandar. Aqui ele fala sobre o desandamento, mas aqui ele fala que o mais importante de um foguete de teste são os progressos que eles fazem e não os erros que eles cometem. Então o cara deu parabéns no Twitter, falou isso aí, vamos lá, parabéns, demos um passo à frente. Então essa aqui está falsa. O segundo lançamento da SpaceX cumpriu todas as etapas planejadas. Todas as etapas? Não, todas não. Começou a desandar. Então, o que ele está pedindo? O que o examinador está pedindo de você aqui, para você diferenciar as informações que foram trabalhadas no texto. Quais foram as informações trabalhadas no texto? Os pontos positivos e os pontos negativos que estão associados ao desenvolvimento dos foguetes de teste. Questão 2. Então aqui apenas a 1 está correta, a letra A de amor. 2. De acordo com o texto, de acordo com o texto, então está explícito no texto, certo? Informações do texto também está explícito no texto. O lançamento do segundo foguete da SpaceX comprometeu a confiança dos órgãos reguladores da empresa? Não. Garantiu mais investimentos da NASA? Também não. A NASA não falou que ia investir mais, né? Só falou assim, estamos caminhando, ok. Isso não garante nada, ele não falou em garantia nenhuma. Gerou a desconfiança das pessoas sobre a possibilidade de viagens à Lua. Ele nem fala das pessoas aqui, hein? Nem menciona pessoas. Representou progressos significativos. Esse aqui é o foco, Progresso. É um progresso significativo a construção de foguetes mais seguros. É por isso que eles testam. E ele ainda coloca uma opinião assim, né? É difícil a gente acreditar que sejam feitos dessas maneiras os testes de lançamento de foguete com pessoas que vão viajar nesses foguetes. Vamos à terceira questão. Esse lançamento atingiu seus objetivos principais. Aqui como ele focou para você, né, pensar, olha, o objetivo principal. Como atestaram os aplausos da equipe da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, durante o lançamento desta manhã. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação de significado, de sentido expressa pelo elemento destacado como. Nesse fragmento. Ele é um exemplo? Ele é uma conclusão? Ele é uma conformidade ou uma causalidade? Presta atenção. Eu preciso aqui deixar claro qual é o tipo de conjunção que eu tenho que trocar para saber um. Se eu posso colocar assim, vamos lá, conforme, né? Vamos pegar exemplo. Por exemplo, esse atingiu seus objetivos principais. Por exemplo, atestaram. Isso é um exemplo de objetivo? Não é um exemplo. Então não dá para ser exemplificação. Esse lançamento atingiu seus objetivos principais. Portanto, vamos colocar uma conclusiva aqui, portanto, atestaram os aplausos. Portanto, não é uma conclusão isso. Então vamos ver conformidade. Esse lançamento atingiu objetivos principais, conforme atestaram os aplausos da equipe. Opa, perfeito. E a causalidade, qual é que eu utilizaria? O para quê? Esse lançamento atingiu seus objetivos principais, para que atestaram os aplausos? Também não faz sentido. Então, cabeças, finalizamos as 3 primeiras questões. Essa aqui eu acho que era a questão mais capciosa dessa prova. Questões 4 e 5. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a oração está na voz passiva. O que é a voz passiva? Voz passiva é: eu joguei a garrafa, eu bebi água, a água foi bebida por mim. O sujeito ele sofre a ação. A garrafa foi jogada por mim. Então, essa é a formação da voz passiva. Eu tenho um verbo ser junto com outro verbo no particípio passado.
certo? O verbo ser ele vai estar de acordo com o tempo que está sendo conjugado. Vamos lá, então? A gente começa aqui. A SpaceX lançou o maior foguete já construído. Primeira coisa que eu faço, vou achar o verbo. Lançou. Quem lançou a SpaceX? Beleza. O lançamento representa um passo importante para o foguete da NASA. O sistema automatizado de terminação do voo foi acionado. Esse lançamento atingiu seus objetivos. Vocês perceberam que só de grifar os verbos eu já percebi qual que é a forma que está diferente das demais? Todos os verbos aqui são transitivos diretos, mas tem um deles que ele está na forma passiva e você já viu qual é, porque você já sabe o que é voz passiva. Eu acabei de falar para você, é quando eu tenho o verbo ser e um outro verbo no particípio. Qual que é o único período que tem dois verbos? É lógico que se você não soubesse o que é voz passiva, ia ficar muito difícil de você resolver essa questão, porque é impossível, praticamente você não ia conseguir reconhecer. Mas é por isso que a gente tem um português elementar, porque é para a galera aprender todas as coisas que são elementares, que caem numa avaliação que você possa resolver. Última questão, questão 5. Às 7h03, horário local, em Boca Chica, no estado norte-americano do Texas, o enorme propulsor chamado Super Heavy decolou e se separou com sucesso da espaçonave do estágio superior. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso das vírgulas no trecho selecionado. Seres humanos, prestem bem atenção aqui comigo. A gente usa vírgula nesse sentido quando a gente fala sobre tempo e lugar, eles indicam advérbios, certo? Eles indicam a situação em que a coisa acontece, tá? De novo, é uma questão que ela é simples, mas se você não sabe o que é advérbio, se você não sabe em que situações se usa vírgula, obviamente seria uma questão que você ia chutar aleatoriamente. Então prestem atenção aqui para vocês entenderem, porque é simples a resolução dessa questão. Vamos a ela? Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso das vírgulas no trecho selecionado. Separam os termos do sujeito composto? Meu Deus do céu, o que é sujeito composto? Vamos olhar primeiro o verbo? Tem sujeito composto aqui? Decolou. O que decolou? Quem decolou? O enorme propulsor chamado Super Heavy. Isso aqui é um sujeito composto? Não. Por que não? Porque eu tenho só um núcleo, ó. O propulsor decolou. É um núcleo só, é um único substantivo. Nossa, isso aqui, o que é? Isso aqui são adjuntos adnominais, ó. Eles só ajudam a fazer. E outra, tem vírgula aqui? Entre o sujeito e o verbo? Não, por quê? Porque não pode. É impossível. Isso aqui é um erro gramatical. Não, ó, tem uma regra. Você não pode separar o sujeito do verbo por uma vírgula. Você pode separar por mais vírgulas. E a função das vírgulas não seria separar o sujeito do verbo, tá bom? Se você tivesse duas vírgulas, você não poderia separar. Seria para colocar um aposto, um adjunto adverbial, um adjunto adnominal, alguma função ali, algum detalhamento, tá bom? Vamos lá. E se separou com sucesso da espaçonave do estágio superior. A gente nem tem vírgula aqui, né? Separam adjuntos adverbiais e aposto. O que vem a ser adjunto adverbial? Já falei para você o que é? Lugar e tempo. Tem tempo aqui? Tem tempo aqui. Ele separa? Olha, tem uma vírgula aqui separando o tempo. Horário local. Em Boca Chica. Lugar. Nossa, no estado americano do Texas. Olha, lugar também. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele primeiro colocou lugar e tempo, né? Tempo e lugar. E depois ele explicou o que era este tempo. 7 horas o quê? 7 horas, horário local. O aposto, ele nada mais faz do que explicar o que é o termo anterior. Sacou? Percebeu? Não é uma questão fácil, porém você tem que saber os conceitos que estão associados à língua portuguesa, nesse caso. E aí, por isso que é importante você, às vezes, ter um curso de referência para você ver essas coisas, essas questões que elas são relativamente fáceis para quem estudou um pouco. É lógico que eu não estou desconsiderando o que você estudou, o quanto você estudou. O conteúdo de língua portuguesa é gigantesco.
e tem muita coisa. Mas é importante a gente sintetizar para ver que caminho tomar de acordo com o que a banca solicita de cada um dos candidatos. Esse, inclusive, quando eu montei um curso que chama Português Elementar. Por quê? Porque ele é uma base que orienta para onde você deve seguir o seu estudo. Então você sabe um conhecimento geral de toda a base de língua portuguesa, e depois você se especifica de acordo com o que a banca faz. Seres humanos, vamos só assinalar essa alternativa correta aqui, a voz passiva, e essa daqui, que coloca adjuntos adverbiais, são os advérbios, tempo e espaço, né? Estado norte-americano também aqui é uma especificação de boca chica, não são adjuntos adnominais do nome super heavy, né? Não é uma caracterização de super heavy, e também separam elementos de uma lista de itens do núcleo substantivo, não é uma lista de itens quaisquer, eles têm uma função, e essa função é de adjunto adverbial e de aposto. Seres humanos, cabeças pensantes, eu espero ter colaborado com a aprendizagem de vocês e com a compreensão. Pelo que eu percebi, né, a banca ela colocou esse gabarito que a gente trabalhou aqui dentro da nossa correção. Então, façam uma boa prova. Eu sugiro a vocês que fizeram essa prova de concurso que essa seja uma primeira experiência, para quem foi a primeira experiência, de próximas, porque o concurso público ele é um universo muito, como é que eu vou dizer, que exige o estudo, né? Ele exige disciplina e estudo, entretanto, ele dá uma recompensa, que é um salário, mês sim, mês também, até você morrer, né? E eu espero que seja um tempo longínquo, até você se aposentar. Depois que você se aposentar, você continua recebendo salário. Então é uma prova, uma única prova, que vai fazer com que você consiga ter uma estabilidade para o resto da sua vida, inclusive se você quiser fazer outra coisa. Falou, se eu quiser fazer outra coisa, o meu concurso estará garantido. Lógico que existe o funcionalismo público, que é uma função bastante, como é que eu vou dizer, séria, e você tem que ser compromissado com isso. É importante que você faça provas para cargos que você se identifica, para não ter uma vida infeliz e assim por diante, e tenha compromisso com o seu serviço, com o seu trabalho que você vai prestar para a comunidade. E é isso aí, cabeça pensante. Um forte abraço para vocês. Até a vista. Tchau, tchau.